Muito boa tarde, está no ar ao vivo pela TV Mundo Maior o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. Estamos de volta aqui com o nosso querido companheiro André Luiz Ruiz. Boa tarde, André, tudo bem? Olá, querido Júlio, olá, queridos telespectadores da TV Mundo Maior. Com muita alegria voltamos aqui no friozinho que está assim envolvendo o nosso ambiente nesse período aqui no Brasil. E nós esperamos que esse friozinho possa ser aquecido pelos ensinamentos da doutrina espírita, não é, Júlio? Com certeza. E também aquecido com a sua participação. Você pode ir lá no Facebook da TV Mundo Maior, que é o facebook.com/TV Mundo Maior, e deixar ali a sua pergunta, o seu comentário. Nós já deixamos uma pergunta ali para você, que você pode entrar lá, analisar aquela pergunta e falar, bom, eu acho que a resposta é essa, eu vou deixar aqui o meu comentário. Daqui a pouco nós vamos ler as suas perguntas, as suas mensagens aqui no programa. André, continuando então o nosso estudo, nós estávamos na introdução de O Livro dos Espíritos. Isso mesmo. E faltavam alguns itens, que são os itens que a gente vai tratar hoje. Nós íamos, inclusive, na semana passada, dar continuidade, mas nós preferimos tratar do tema que íamos começar semana passada num programa só com ele. E gostaríamos que você estivesse em casa participando conosco na introdução e vendo esta forma de conectar-se com as lições que a introdução oferece. Então, nós vamos hoje apresentar a você esse tema com os nossos slides costumeiros para que você possa ilustrar-se em relação a essa realidade. E ao longo do nosso programa nós estaremos também trabalhando com dúvidas que eventualmente possam chegar aqui no nosso Facebook ou no nosso e-mail, não é, Júlio? Exatamente. No e-mail também você pode mandar para esm@tvmundomaior.com.br. Deixa lá sua mensagem, daqui a pouco a gente abre aqui e traz para o programa. Ok, vamos então para a primeira imagem, o primeiro slide do nosso estudo de hoje. A gente vai colocar aqui na tela, mas a gente já pode ver o slide na tela, né, do programa. Veja lá. Nós fazemos então a você essa seguinte pergunta. O que as pessoas a seguir, nos slides seguintes, tiveram em comum, além da reconhecida genialidade? Eram gênios. Então vamos ver quem são essas pessoas, quem são essas personagens que foram geniais e vamos pensar no que elas tiveram em comum? Vamos lá, Júlio. Vamos para o primeiro personagem. É um pintor holandês, Vincent van Gogh, nascido em 1853 e desencarnado em 1890. Genial, pouco reconhecido ao seu tempo, mas depois uma exuberância de criatividade. Agora, ele tem algo em comum, além da genialidade, com o próximo. Seu amigo, Paul Gauguin, que também era pintor, só que era francês, que nasceu em 1880. 1848, desculpa, e desencarnou em 1903. Você pode ir anotando em casa essas datas, porque isso é informação, isso é conhecimento. Aproveite o nosso estudo e vá também montando o seu arquivo de informações, não é? Agora, esses dois pintores também tinham coisas em comum com o próximo. Tchaikovsky. O Lago dos Cisnes, o Concerto para Piano número 1, as Sinfonias Patética e outras que ele compôs. Tchaikovsky nasceu na Rússia em 1840 e desencarnou em 1893. O que será que ele tinha em comum com os anteriores? E o que será que ele tinha em comum, além da genialidade, com o seguinte? Quem será que é o seguinte? Outro músico. Robert Schumann. Esse já é alemão, é um compositor que deixou obras muito lindas e que também tem coisas em comum com Tchaikovsky, com Gauguin, com o nosso querido Van Gogh. Ele nasceu em 1810 e morreu em 1856. E ele também tem alguma coisa em comum com o próximo,
Sergei Rachmaninoff é um pianista e um compositor russo. Ele é muito conhecido e ele foi um virtuoso do piano. Nasceu em 1873 e desencarnou em 1943. Ele viveu mais tempo e ele é mais próximo do nosso tempo. Sergei Rachmaninoff também tem obras maravilhosas que encantam aqueles que gostam da música erudita e que trazem algo que toca o coração, toca a alma na sua grandeza, na sua maneira de se exprimir, mas ele tinha algo em comum com os anteriores e também com o seguinte. John Nash, mas esse aí não é pintor, não é compositor, não é pianista. Quem ele era? Quem, Júlio? Mas era um gênio, né? Um gênio. Matemático americano, inclusive virou filme. Isso. A história dele, né? Você lembra do nome do filme? É Uma Mente Brilhante? É, isso mesmo. É um matemático muito inteligente. Ele era americano, nasceu nos Estados Unidos, de 1928 e morreu o ano passado, num acidente de carro. Morreu agora, há um ano. Ou seja, nós temos vários artistas, vários intelectuais brilhantes, que além da sua área específica, Júlio, além de terem estado reconhecidos naquela área em que eles mesmos militavam, tinham coisas em comum. Nós vamos ver agora, no próximo slide, o que é que nos instiga ao trazer essas personagens. Todos foram personagens célebres, todos eles. Mas, apesar de serem inteligentíssimos, todos eles sofriam do quê? Sofriam de alguma coisa? Tinham alguma coisa em comum? Vamos ao slide. Vamos lá. Todos eles tinham transtornos mentais ou sofreram de loucura. Vamos ver, olha a relação. Van Gogh tem uma vida atribulada, tem conflitos com ele mesmo, com suas inclinações da arte um pouco confusa, e ele termina em uma situação trágica de suicídio. Paul Gauguin também passa pelos mesmos conflitos, e depois de sofrer com uma tentativa de suicídio, 1 ano e meio depois, ele morre tragicamente, tomado pela sífilis. Tchaikovsky, o compositor russo, viveu uma época muito complicada para aqueles que tinham problemas de comportamento ou que tinham inclinações diferentes da normalidade da sua época. E então, na versão oficial, a sua morte foi atribuída à infecção por cólera, a contrair cólera da água não tratada. Mas, modernamente, Júlio, e você que está assistindo poderá encontrar isso nas novas versões que vão além da óbvia história, vão encontrar que Tchaikovsky, ele praticou suicídio em função de pressões que ele estava sofrendo das pessoas à sua volta, em função da sua inclinação homossexual, que naquela época era muito reprimida. Ele, então, tinha distúrbios emocionais e também tinha estes contrastes entre a sua felicidade íntima e a maneira de se exprimir na sociedade. Da sociedade. Exatamente. Né? Depois nós temos Schumann. Schumann, ele viveu toda uma vida praticamente em conflito. Ele, em 1854, ele também tenta se matar. E acaba morrendo 2 anos depois, internado em um manicômio. Ele foi internado, ele viveu uma parte da sua vida em um sanatório, um hospital para pessoas com perturbação. Rachmaninoff, ele teve colapsos mentais durante a sua vida e sofria de depressão. E todos eram gênios, hein? E o John Nash, que era um matemático, ele era esquizofrênico e sofria de depressão. Ele passou uma grande parte da sua vida, Júlio, internado em hospitais psiquiátricos. Mas muito tempo. E isto não o impediu de ser brilhante como ele foi. Sim. Então você veja, não é? Olha, tantas áreas do conhecimento, tantas pessoas com um intelecto exuberante,
quantas renovações eles não possibilitaram nos diversos campos da sua atividade e ainda assim carregavam inclinações para enfermidades mentais ou até mesmo para a loucura. E até o suicídio, né? Alguns deles. Pode ver que uma das características naturais dessas pessoas que nós estamos citando e de outros que nós não pudemos pôr na lista é que geralmente incongruentes na sua vivência e na sua interioridade, eles tentam uma forma de sair disto. Sim. E acabam, por não terem explicações adequadas, acabam tentando se matar ou tirando a própria vida. Exatamente. E você que está nos acompanhando vai saber um pouco mais sobre esse assunto, que é a loucura e o espiritismo, no próximo bloco. Mas antes disso, eu convido você que está aí em casa nos assistindo, seja pela parabólica, pelo seu celular, pelo seu tablet ou até pelo seu computador através da internet, que você participe da campanha Espiritismo Precisa de Você SOS, uma campanha importantíssima que vai ajudar com que a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova mantenham esse trabalho, mantenham todo esse conhecimento que a gente pode levar, que o André nos traz, que tantos outros apresentadores nos trazem também, para que você continue recebendo este conhecimento e estas mensagens. Então entra lá no site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS ou liga para 0800 12 18 38. E aí você vai saber maiores informações sobre como colaborar. Nos próximos blocos a gente também vai trazer para você, você pode colaborar dessa forma ou dessa outra. Mas entra lá no site e liga para as meninas do Clube Amigos da Boa Nova, que elas vão atendê-los com o maior prazer. Nós vamos para um rápido intervalo e já já nós voltamos com o programa Espiritismo Sem Mistério. Até lá! Estamos de volta para o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistérios e hoje estudando o Livro dos Espíritos com o nosso querido André Luiz Ruiz. E agora no intervalo, nos bastidores, a gente já recebeu algumas mensagens, estou acompanhando aqui também pelo Facebook, pelo e-mail e o André pelo WhatsApp. É isso mesmo, nós abraçamos todos os que estão conosco na transmissão ao vivo, nosso querido Jefferson, a Elaine, a Adriana Correc de Paris, a Maria da Luz de Chaville, as duas na França, Bacana. Temos a nossa Leila lá em Salerno, na Itália, a nossa Regina lá em Milão. Nosso abraço para todos os que estão assistindo o nosso programa. Uma audiência internacional, É isso mesmo, Júlio. É assim que a gente faz esse trabalho, levando essas mensagens do Espiritismo para o mundo inteiro. Então fica aí mais uma vez o convite para você participar da campanha Espiritismo Precisa de Você SOS. Você que já é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, o convite que nós fazemos é que você aumente um pouco a sua contribuição. E é um pouco mesmo, é bem pouquinho, é menos que o valor de 1 quilo de pão por mês. Então, entra lá no site amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS ou liga para 0800 12 18 38 e contribua para essa campanha que vai manter a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior levando todo esse conhecimento e essas mensagens até vocês. E, Júlio, nós deixamos uma pergunta para as pessoas que deixamos no Facebook. Então, você lembra qual que é a pergunta? Vou entrar aqui no Facebook, ver até se a gente já teve alguma resposta. Porque isso tem a ver com também a nossa abordagem aqui hoje, não é? Exatamente. E a pergunta é a seguinte: que mudanças o conhecimento da doutrina espírita trouxe para o seu modo de ser? Você pode participar lá no Facebook da TV, facebook.com/TV Mundo Maior e responder: que mudanças o conhecimento da doutrina espírita trouxe para o seu modo de ser, para o seu modo de agir, para a sua vida? Responde lá pra gente, daqui a pouco a gente traz aqui. Se é que trouxe algum, né, Júlio? Exatamente. Se não trouxe nada, você também não precisa dizer, não, continua do mesmo jeito, tá ruim do mesmo jeito. Mas se trouxe algum, você pode nos ajudar aqui dizendo o que aconteceu com você depois que você conheceu a doutrina espírita. Exatamente. E daqui a pouco a gente traz esses comentários. Legal, isso aí. Bom, nós paramos no bloco anterior na coincidência entre aquelas pessoas famosas, todas elas, além de serem gênios, dotadas também de problemas de comportamento, de transtornos mentais ou de processos de chamada loucura.
não é? Agora, olha que interessante, porque pessoas estudaram essas questões com estes famosos, porque isso não começou a ser repetitivo. E olha só, no próximo slide, nós vamos mostrar para vocês, é o estudo de uma doutora, a doutora Nancy Andreasen. Ela é uma psiquiatra da Universidade de Iowa. Ela investigou 30 escritores que tinham muito talento, era um talento conhecido, inclusive, na própria universidade. E Andreasen examinou essas personalidades à procura de distúrbios psíquicos e comparou os dados obtidos aos daqueles de um grupo de controle. Ela pegou os inteligentes, os escritores, e pegou pessoas normais para ser um grupo de controle. E aí, então, olha só o que no estudo ela percebeu. 80% dos escritores relataram perturbações regulares do humor. E no grupo de controle eram apenas 30%. Agora, além disso, 43% dos artistas se enquadravam no diagnóstico de uma ou outra forma de patologia maníaco-depressiva. 43%. No grupo de controle, de cada 10, apenas um se enquadrava. E olha outra coisa interessante. Durante o estudo que ela estava fazendo, olha, 2 escritores que estavam lá no grupo cometeram suicídio. Você vê que realmente essa é a questão, né, que ela levantou dos distúrbios psíquicos nos artistas realmente acontece e acontece até hoje. Isso é alguma coisa que a ciência tem estudado e tem trazido uma contribuição para entender que há alguma coisa, e eles estão buscando, que gera essa mesma euforia para criar e também, em contrapartida, um processo de depressão ou de aflição psíquica que leva alguns, por não entenderem, a opções pouco recomendadas no entendimento das leis do universo, não é? Exatamente. E a gente também tem vários casos, André, de escritores da época do romantismo, né? Que falam, o escritor está romântico, é romântico, e na verdade muitos estavam em depressão, inclusive até cometendo o próprio suicídio. Isso. Nós temos no Brasil, e em outras culturas também, aqui no Brasil é chamado do movimento parnasiano. Os parnasianistas, eles tinham uma forma de encarar a vida de tal forma melancólica que eles eram retratados como os artistas pálidos, encovados, eles tinham que morrer de tuberculose, essas coisas sofridas, porque eles tratavam a vida dessa maneira. E por que nós estamos falando sobre isto? Por quê? Porque quando a gente vai na introdução do Livro dos Espíritos, Júlio, o que nós encontramos lá no item 15, no item 15º? O nosso próximo slide vai mostrar para vocês. Olha só. A introdução ao estudo da doutrina espírita, estamos dizendo isso não como título do nosso programa, mas é a introdução mesmo, no Livro dos Espíritos tem uma introdução. Você vai lá no item 15º, a loucura e o espiritismo. Veja o que está escrito lá, olha lá. Acompanhe a leitura que o Júlio vai fazer para vocês. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. Veja só, ele está dizendo em 1857 o que a ciência está comprovando nos estudos agora. Recentemente, que todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar o quê? Podem ocasionar essa loucura. As ciências, o matemático, o físico, o químico, as artes, os músicos, compositores, os poetas, os escritores e até a religião, que também é uma outra forma de pensamento, de dedicação do intelecto, podem fornecer contingentes às pessoas, a esse grupo de pessoas que esteja passando por problemas. E ele continua, Júlio. A loucura tem como causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Exatamente. Então a pessoa começa a se dedicar tanto a determinada área e aquela fragilidade do cérebro começa a ficar evidente no maníaco, na pessoa com a ideia fixa, na pessoa que não percebe as outras realidades à sua volta, não é? E ele diz ainda na parte final.
E dada a predisposição para a loucura, esta vai tomar a forma da preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, para os que se preocupam com eles, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Então, o ponto focal da preocupação da pessoa acaba sendo aquele que vai alterar-se e tornar a pessoa descompensada, desequilibrada naquele foco, e a pessoa só fica presa naquilo. Então, para os outros, parece uma pessoa que perdeu o juízo, ele só fala disso, a chamada ideia fixa. Que é o quê? É uma demonstração de que naquela área a pessoa está agoniada, ela está buscando alguma coisa, não funciona bem. É uma predisposição da mente naquele determinado ponto da sua preocupação. Então, por exemplo, eu já tive contato com pessoas, uma vez fui visitar uma família e havia televisão sintonizada, então eu falei, eu posso abaixar a televisão? Peguei o controle remoto e abaixei a televisão. Aí a pessoa que estava na sala falou assim, pronto, eles já codificaram você. Ô, louco. Porque você pôs o dedo no controle e agora abaixou o canal, abaixou o volume. Agora os que estão lá atrás, eles já pegaram a sua vibração e agora eles já sabem que você está aqui. Então é realmente um comportamento desequilibrado, né? Ele achava que pela televisão alguém pegava o sinal, captava a personagem que estava ali na frente, não é? Então ele tinha medo disto. Ele não passava na sala quando a televisão estava ligada, ele tinha certos receios. Ou seja, você não podia dizer que essa pessoa era doida, porque ela comia, ela bebia, ela conversava, mas ela tinha um medo, ela tinha uma ideia fixa, ela tinha um comportamento maníaco em determinadas áreas que demonstrava uma fragilidade. E algumas pessoas, Júlio, às vezes nem estão com isso aflorado, mas elas passam por uma crise pessoal, ou por um problema afetivo, um problema profissional, ou elas perdem o trabalho, ou elas sofrem uma derrota profissional, então elas entram em crise e aquilo vem à tona, né? Aquilo aflora. Em alguns casos, André, a gente poderia dizer que elas entram, né, em um desses casos, no fanatismo. O fanatismo seja um matemático buscando a solução de algum problema, e ele fica ali fixado naquilo, e aquilo mexe realmente com a vivência dele, com o dia a dia dele, e também fanatismos, como a gente vê, os fanatismos religiosos, de ordem política, social. Sim, são sempre fatores que acabam prejudicando a análise lúcida daquelas conclusões, daquele poder ou aquele conjunto de conhecimentos. A pessoa mistura com inclinações pessoais, desejos, e acaba dando um cenário, construindo um cenário alterado, distorcendo a realidade, né? Então, isso é uma coisa que nós podemos identificar em nossos comportamentos e muitas vezes na conduta das pessoas que estão perto de nós. Exatamente. E nós continuaremos falando sobre esse assunto no nosso próximo bloco. Você que está em casa, mande mensagem pra gente aqui no Facebook da TV. É o facebook.com/TV Mundo Maior. Eu já vi que nós temos 3 mensagens aqui, André. Daqui a pouco, no começo do próximo bloco, a gente traz aqui para os telespectadores. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo Sem Mistério. Fique aí ligadinho na TV Mundo Maior. Até lá. Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. André, recebemos algumas mensagens aqui no Facebook. Que bom, que bom. Conforme nós falamos no fim do último bloco. E eu vou trazer elas aqui para mandar um abraço para o Jorge Motoca, lá de Campinas. Ele mandou aqui no Facebook. Parabéns, André. Estou online assistindo aqui de Campinas, São Paulo. Que legal. Um abraço para você, Jorge. Também muito obrigado pela audiência. Nós tivemos também a mensagem da nossa querida amiga de sempre, Sheila Crianças. Mandou aqui para gente. Boa tarde. Ela respondeu a nossa pergunta de que forma a doutrina espírita mudou o jeito de ser dela. Certo. O conhecimento me fez mais consciente das minhas deficiências e das alheias.
Ela compreende que a natureza não dá saltos e que aos poucos ela está conquistando mudanças para o aperfeiçoamento dela. E ela deve dizer que é eternamente grata pela existência da TV Mundo Maior, de Isso todos mesmo. nós que trabalhamos Todos nós aqui. somos, não é? Todos Muito nós grato. somos. Pois com esse elo que formamos, me sinto mais encorajada para enfrentar a mim mesma e mudar o que precisa ser mudado. E aí ela aproveitou aqui e fez um comentário junto com a Vânia, nossa querida amiga Vânia, apresentadora do programa Espírito de Mulher, quinta-feira, e não perca, que mandou aqui: parabéns pelo programa, Júlio, você está muito elegante. E a Sheila aproveitou e mandou também: devo concordar com a Vânia, Júlio, você está chique no último. Obrigado, gente. Tá vendo? A gente tem que conquistar a audiência. Tem E que não é chamar. só com o nosso espiritismo, também com o nosso querido Júlio, assim, na estica. Isso é muito bom. Obrigado. E não posso deixar de agradecer o André, que é quem me dá as dicas, né? Ó, bota essa gravata, faz assim e tal. Obrigado, André. Aproveitamos também, Júlio, para mandar um abraço para nossa querida Maria da Luz, lá em Chaville, na França, porque hoje é aniversário dela. Marilu, você pensa que não tem espírito fofoqueiro? Tem sim, o espírito fofoqueiro já contou que você faz aniversário hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença. Um abraço para você, querida irmã, você que está sempre espalhando a bondade por onde passa. Que Deus te abençoe, a você, ao Jean Emanuel e a todos os nossos telespectadores que possam estar em sintonia com as boas vibrações da TV Mundo Maior. E recebemos também um e-mail do Rio de Janeiro, o Gilmar Henrique Silva. Mais um ótimo programa, sempre com leveza, inteligentes interpretações sobre o Livro dos Espíritos, acompanhando mais uma semana de trabalho. Um abraço. Ok, obrigado, Gilmar. Um abraço para você também, querido. Legal. Continuem mandando as suas mensagens, porque ainda temos esse terceiro bloco e o próximo bloco, o quarto bloco. Exato, ainda dá é. tempo de ler. Você não, se a doutrina espírita não fez nada de bom para você, tudo bem, você não Tudo precisa bem. contar. É. Agora, se você mudou em alguma coisa, você pode nos contar também o que a doutrina espírita mexeu no seu ser, na sua maneira de interpretar as coisas. Como já fez a Sheila e Exatamente. já fizeram alguns outros também. Que responderam aqui. Agora a gente pode também, a pessoa pode mandar e-mail, né? Além Pode do mandar um Facebook, pode ser por e-mail Assim também. como o Gilmar, ele mandou por e-mail para esm@tvmundomaior.com.br. Você deixa lá o seu e-mail, eu já recebo aqui ao vivo, leio o seu e-mail, mando um abraço para você e a gente segue com o programa. Ok, então Tá vendo? vamos para o próximo slide. Vamos lá, vamos ver. Depois que nós já vimos que a doutrina espírita está tratando disso lá na introdução, vamos ver o que Kardec continua a dizer no item 15. Vamos lá, Júlio. Agora ele vai falar sobre a superexcitação cerebral, né? Entre as causas mais comuns de superexcitação cerebral devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Então, você vê, uma pessoa passa por um problema emocional. Ela às vezes está perfeita, ela está batendo no bumbo, como o povo fala. Aí sofre uma decepção afetiva, sofre uma decepção profissional, tem uma derrota numa disputa qualquer em que ela estava contando que o seu projeto seria o escolhido e então ela é colocada de lado. Essa derrota, essa dificuldade pode gerar uma tal superexcitação Sim. que a pessoa entra em um parafuso psíquico e ela não sabe então de onde tirar forças para sair dele. E é exatamente isto que pode levar pessoas a tentar fugir disto através do suicídio, que acaba sendo uma busca comum, quase que corriqueira dessas pessoas que não têm outra explicação para onde encontrar forças. Inclusive, alguns dos casos que a gente citou aqui, André, dos artistas, compositores, pintores, até como o próprio Van Gogh, que não teve o reconhecimento da obra dele, do maravilhoso trabalho dele em vida. Então isso provavelmente gerava uma frustração com tanto de trabalho, com tanta dedicação dele, e até o fim da vida ninguém reconhecia, ninguém dava valor, ele passava dificuldades e encontrou no suicídio. Inclusive, há algumas obras de Van Gogh que ele pintou dentro do sanatório, dentro do hospício. Ele pinta uns bancos de pedra que eram bancos de dentro do hospício. Ele, então, depois de uma crise, ele corta a orelha numa navalhada, ele arranca a sua orelha, e ele mesmo faz um autorretrato com as bandagens cobrindo a orelha, até que ele não consegue suportar, porque eles vivem em um conflito constante com o mundo real, né? O mundo deles e o mundo real.
E isso gera essa indignação ou essa busca de tentar conciliar essas duas coisas. Agora, veja só o próximo parágrafo nesse nosso slide, o que ele está dizendo? Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que elas lhe parecem muito pequenas e mesquinhas se comparadas ao futuro que o aguarda. A vida se mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. O que em outro produziria violenta emoção, o afeta de forma insignificante. Essa realidade, compreendida pela ótica do mundo espiritual, coloca a pessoa em uma condição de maior controle de si mesmo. Ao invés de pensar que aquela é a única vida, e que é a única chance, e que agora ele perdeu tudo, o entendimento das leis do espírito fazem com que a pessoa saiba que aquela é apenas mais uma etapa, que aquele problema não é o fim de tudo, que ele estará ajudando a pessoa a superar a si mesma, enfrentando essas adversidades com calma, e que qualquer das dificuldades, elas estão colocadas no caminho, ou por nós mesmos, conscientemente, ou como efeito das nossas atitudes em períodos em que não tínhamos conhecimentos plenos dessas leis. Então o que acontece? A doutrina espírita, quando apresenta para a pessoa essa noção de um ponto de vista espiritual, um crescimento constante, nada como o fim da linha, nada como alguma coisa que daqui para frente acabou, ela dá à pessoa a certeza de que ela tem como vencer este problema. E então, como ele diz aqui, o que em uma outra pessoa que não tem conhecimento produziria uma violenta emoção, uma coisa que parece que é o abismo, e a pessoa vai ter que se jogar lá, e ela tenta fazer isso de um jeito ou de outro, ou tentando se matar, ou buscando uma situação extremada. Quando a pessoa compreende que isto não é o fim, que há saídas, ela tem uma outra visão e aquilo passa a afetar essa pessoa de uma forma menos grave. Ela encontra força porque não perde a esperança. E ela então consegue dar a si mesma uma chance, uma calma. Eu vou esperar um pouco mais, eu vou meditar sobre essas dificuldades e vou lutar contra elas. É interessante, André, que aqui Kardec coloca como o verdadeiro espírita, acredito que fazendo uma relação com o espírita que já aceita todas essas verdades trazidas sobre o mundo espiritual, sobre a vida e tudo mais. Mas a gente conhece vários casos, várias pessoas, personalidades do mundo que tinham pensamentos muito próximos do espírita, assim como um dos precursores do cristianismo, Sócrates, que já tinha esse conhecimento e essa intenção de viver não apenas essa vida como um fim em si mesma, né? Isso. Mas sabendo que aquilo era um processo, que ele estava só numa parte da sua jornada, que ele ainda teria outros momentos para viver. Isso mesmo. E agora, veja só, o que Kardec está dizendo aqui, que você lembrou bem, é que, olha, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista elevado. Quem é o verdadeiro espírita? Não é aquele que vai no centro espírita. Não é aquele que até pode ter mediunidade. Não é aquele que está acostumado a fazer parte de uma comunidade. O verdadeiro espírita é aquele que aceita porque entende. Aquele que incorpora, não o espírito, mas o conhecimento. Aquele que passa a ver o valor do saber sobre essas leis e muda a sua maneira de relacionar-se. E é por esse motivo que nós aqui também deixamos a pergunta. O que o conhecimento da doutrina espírita fez você mudar no seu modo de ser? Porque isso é uma realidade. Quando você, como Kardec diz, passa por uma situação de dor, a pessoa que se deixou tocar pelas verdades do espiritismo, ela vê isto de um ambiente muito diferente. O prisma pelo qual ela enfoca o obstáculo já não é mais o do fim, não é mais o da morte, não é mais o do cemitério, não é mais o da tumba, é o da continuidade. É o de você encontrar-se com aquele que partiu, você poder falar com ele, ele poder te visitar, não é o fim.
não é? É o WhatsApp do mundo espiritual. Seu filho foi para o Japão, você não tem como falar com ele mais, mas olha, você pode entrar no Skype, pode entrar no WhatsApp, você fala com ele todo dia. Então, puxa, que alívio. Não é o fim. Não é o fim, exatamente. E você que estão nos acompanhando, você que está pelo YouTube também, porque todos esses programas ficam disponíveis no YouTube, curta esses e outros vídeos aqui do programa e dos outros programas da TV. Deixa o seu comentário, porque a gente entra nos comentários, a gente responde vocês. E inscreva-se no canal da TV Mundo Maior, que é no youtube.com/TV Mundo Maior. Assim, todo vídeo novo que chegar até o YouTube, através da TV Mundo Maior, você recebe em primeira mão. O programa Espiritismo Sem Mistério vai para um rápido intervalo e já já a gente volta. Até lá! Estamos de volta para o quarto e último bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E hoje, né, André, estudando a loucura e o espiritismo. O item 15 da introdução do Livro dos Espíritos. Exatamente. Nós vamos ver, na parte final, como Kardec encerra, porque muita gente fala assim, não mexe com esse negócio de espiritismo que você vai ficar louco. Muita gente está no hospício porque via vulto, via voz, e aí ninguém via nada, botou o cara no hospício. Esse negócio de mexer com espiritismo só dá problema para a cabeça. E se você entender, nenhum daqueles que nós mostramos aqui antes era espírita. Exatamente. E é isso que Kardec está indicando, que estudar o espiritismo longe de produzir a loucura, aliás, é algo que preserva a mente desse processo. Agora, quem é fanático, seja uma área do conhecimento ou outra, terá um problema em qualquer área que se dedicar. E é isso que no último bloco nós vamos mostrar nesse último slide que você vai ver aí na tela do seu computador, da sua TV. Além disso, o espírita sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se as sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Então, veja só, o espírita tem noção de que essas amarguras não são vingança de Deus, são coisas boas, se você souber tirar as boas coisas deste sofrimento. Ah, mas eu vou ter prova amanhã, eu estou sofrendo. Ora, mas a prova, você não terá que estudar para ela, e quando você estuda, você não aprende? Então, é aquilo que ele está falando. Uma vez que você, quando suporta essas dificuldades, você se melhora, você se prepara, você se supera. E isso é crescer espiritualmente. Só a doutrina espírita poderia dar essa esperança com a convicção de que, como espírito, você está em inúmeras jornadas de crescimento. Mas o texto continua. Vamos lá na segunda parte, olha só. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero e, dessa forma, de uma permanente causa de loucura e suicídio. Quando as pessoas têm como entender o porquê das coisas, elas não se entregam ao desespero, não se entregam à fuga de um momento árido, de um momento amargo. E é essa facilidade que as pessoas encontram ao entender o porquê estão passando por aquilo que, quando você sofre, uma das coisas que as pessoas costumam questionar é: por que comigo? O que foi que eu fiz? E quando não encontram resposta, elas se perdem no desespero. Daí, então, as pessoas que, conhecendo a doutrina espírita, têm uma noção a respeito, elas poderem atuar contra essas inclinações autodestrutivas. É uma defesa, né? Ela cria uma barreira para não se deixar levar para o buraco. Exatamente. E os dois últimos parágrafos que nós queremos que você participe conosco. Ele também conhece, pelas notícias que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias. E esse quadro é um freio a fazê-lo pensar antes de matar-se. Digo, pois, que o espiritismo bem compreendido é um preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Essa é a única doutrina que, quando você aprende como funcionam as leis, você diz: espera aí, eu não acredito nisso, mas o outro que morreu voltou e contou.
Ele morreu porque se matou e agora está sofrendo muito. Ai, eu tinha pensado ontem em me matar hoje, mas eu acho que vou esperar mais uma semana. Porque eu não acredito nessas coisas. Mas e se for verdade? Então, através do conhecimento que a sobrevida que todos temos permite que você saiba o que acontece com aquele que já fez a bobagem, você se refreia, você diz, não, eu vou pensar melhor, depois eu vejo o que eu vou fazer. Por isso é que a doutrina espírita é um freio, é um preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Isso aí. Então, hoje, né, abordamos aqui a loucura e o espiritismo e deixamos uma pergunta para vocês que estão aí nos assistindo, nos acompanhando ao vivo na TV Mundo Maior. De que forma a doutrina espírita contribuiu para a mudança do seu jeito de ser? Nós tivemos aqui algumas respostas. Vamos a elas então, Júlio. E a Elaine Cristina Sete, ela respondeu aqui para a gente o seguinte: liberdade e responsabilidade para o princípio inteligente do universo que sou. Os amigos, ela colocou isso entre aspas, diminuíram e muito. Porém, as conversas passaram a ser mais sadias. Mas a estrada é longa e peço diariamente com a ajuda de meu amigo espiritual para não esmorecer e seguir adiante. Isso aí. Força, não é? Confiança em Deus, vontade de superar as dificuldades. É isso que a gente vai aprendendo que é possível em cada uma das atribulações da vida. Obrigado, Elaine. Obrigado, Elaine. Assim, na mensagem dela fica claro, né, André? Essa questão achei interessante ela ter levantado. Os amigos diminuíram e muito, mas as conversas ficaram mais sadias. Isso é um fenômeno que acaba acontecendo bastante quando a gente entra nas questões de estudar o espiritismo, de frequentar. Eu não diria aí como um caso pessoal que as amizades diminuíram, mas elas mudaram. Sim. Né? Enquanto antes eu tinha amigos que eu frequentava alguns lugares, hoje eu tenho amigos na Mocidade Espírita, em Centro Espírita, e foi se modificando, né? Ou você muda os amigos, ou os amigos mudam você. Exatamente. Eles se vão, porque eles não querem uma conversa chata de gente que fala de Deus, que fala do amanhã, que explica as coisas. Eles querem a farra, é o momento deles. Então é natural, é bom que isso aconteça, porque é uma peneira. Você começa a peneirar e as pessoas começam também a peneirar você. Então não precisa brigar. Naturalmente isso acontece. Exatamente. O Jefferson Souza mandou aqui uma mensagem para a gente também, dizendo: Rosina e eu estamos assistindo aqui de São Paulo. Muito bom o programa hoje. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Rosina. Um abraço para vocês também, queridos. Um abraço para vocês. E vou acessar aqui o e-mail também. A Ana Rosa Freitas manda um grande abraço para o nosso querido André, que sempre nos traz reflexões tão importantes. Obrigado, Ana. Um abraço também. Obrigado pela audiência. Esteja sempre conosco, querida. E todos vocês que estão assistindo esse programa, mas não deu tempo de entrar no Facebook ou mandar um e-mail para a gente, mas você está acompanhando também pelo YouTube, deixe o seu comentário aqui no programa. E você pode também curtir esse vídeo, deixar ali a sua curtida aqui embaixo do vídeo e também se inscrever no canal da TV Mundo Maior. O canal da TV Mundo Maior, ele possui mais de 8.000 vídeos, produções sobre o espiritismo, sobre a doutrina, seja estudo, entretenimento, uma série de assuntos, uma série de programas que você pode acompanhar lá no YouTube da TV Mundo Maior, youtube.com/TV Mundo Maior. E é importante que as pessoas tenham esse acesso, né, André? Que elas possam entrar também no YouTube e seguir esse estudo numa sequência. Nós já temos lá vários programas disponíveis, quase todos os anteriores. Exatamente. Não é? E você que não assistiu os anteriores poderá pegar desde o começo, esse é o nosso 7º programa, e vai se colocando a par daquilo que nós já pudemos abordar aqui. Inclusive, algo que já aconteceu aqui na TV, André, nos programas ao vivo, pessoas que assistiram pelo YouTube e dias, semanas até depois, elas mandam uma pergunta sobre um programa de 3, 4 semanas atrás. Sim. E é interessante ela ter esse acolhimento. Claro, também, claro. né? Quem sabe, inclusive, Júlio, não seja possível que a gente faça um programa só para responder as perguntas dessas certeza. Pessoas que eventualmente não puderam fazer perguntas quando o programa foi ao ar, né? E agora possam ser acolhidas, como você falou,
no entendimento da sua dúvida, como até uma pauta de programa. Exatamente. Respondendo perguntas. Fica aí então a ideia, né, para você que está nos acompanhando, deixe as suas perguntas que a gente traz aqui, faz um especial Isso. Perguntas e respostas. Exatamente, que bom, isso Bacana. mesmo. Bom, estamos chegando ao fim do nosso bloco. André, agradeço mais uma vez a presença aqui no programa. Muito produtivo, como sempre, muito instrutivo. Eu fico feliz de poder abordar essas coisas e esperamos que você em casa aproveite. O Livro dos Espíritos, se ele não for aberto, ele não tem nenhum valor. Estude, abra o livro, risque, coloque suas definições e aproveite, porque o Espiritismo não tem mistério. Exatamente. Isso aí? Agradeço vocês que estão em casa, que nos acompanharam na tarde de hoje. E fica o convite para a semana que vem, Espiritismo Sem Mistério, com a nossa querida irmã Eliana, voltando ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E daqui a 15 dias, André, Se Deus quiser, estaremos de volta estaremos aqui assombrando vocês. Exatamente. Um grande abraço, uma ótima tarde a todos e fiquem com Deus.